Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Tem 4 filhos, 3 cães, um marido e uma pão de forma chamada Marisol. Mulher de armas, corajosa e sem papas na língua, a jornalista e Mafalda Anjos, ex-diretora da divisão, comentador da CNN desde a primeira hora, vem-nos falar do seu livro Carta a um Jovem Decente, um desenvolvimento das cartas que escreveu aos filhos mais velhos quando atingiram a maioridade. É o livro, diz ela, que os jovens precisam de ler, mas que os pais ou os avós não se aventuraram a escrever. Como nos relacionamos com os outros? Como navegar no digital sem ser enredado? Quais os conceitos políticos elementares para pensar pela própria cabeça? Resumindo, como não ser um imbecil? Vamos saber mais sobre esta obra e sobre esta autora que escreve sobre a vida e o inquietante mundo novo do jovem a conhecer-se a si mesmo e à vida em sociedade. Olá, Mafalda, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda a este espaço. Viva, muito obrigado por este convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu nasceste ali pertinho de onde eu moro em Oeiras, nasceste ali em Paço de Arcos. Para o ano que vem vais mudar de década. Estás preparada? Estou preparada, eu acho que estou desejosa, aliás, de fazer 50 anos, porque eu acho que os 50 anos são uma idade extraordinária. Nós já temos uma maturidade muito boa, mas hoje muita saúde e muita jovialidade também. E, portanto, estou entusiasmada. E é engraçado, porque a tua vida, e este livro passa muito isto, cresceste dentro de uma família, como tu dizes, que de um lado era muito conservadora, mais conservadora, direita, católica, imagino, e do outro lado, mais progressista e mais centro-esquerda. Isso é extraordinário porque deu-te, e as pessoas devem estar bem, tens uma família muito numerosa, vocês são muitos quando se reúnem, muitos. E isso, de certo modo, também te ajudou a equilibrar as coisas, a ser uma mulher de consensos, de diálogo, de partilha, e isso é muito importante. Eu acho que sim, sabes que eu costumo dizer que sou um produto de charneira, um bocadinho como o Aristóteles tinha aquela ideia da virtude do meio, não é? Eu sou um bocadinho um produto desta virtude do meio de charneira, porque realmente cresci numa família do lado do meu pai muito mais conservadora, em todos os aspectos, inclusivamente políticos, e do lado da minha mãe, mulheres, todas elas muito livres, muito progressistas, liberais, com experiências de vida muito diferentes, e nunca conheci os meus avós do lado da minha mãe, e tive inputs muito diferentes de um lado e do outro, e lembro-me perfeitamente, tenho memória vívida daqueles tempos dos jantares de família, sempre com 30, 40 pessoas, com os natais, as Páscoas, todos os acontecimentos, os aniversários, nós juntamos toda a gente, e de haver debates intensos, políticos ali nos anos 80, e deu, curiosamente, olhar para um lado e para o outro, e gostar muito das pessoas de um lado e do outro, dos tios, dos primos, dos avós, do lado dos meus pais, de um lado e do outro, e de pensar que havia bons argumentos de um lado e do outro. E, portanto, isso obrigou-me, João Paulo, a pensar pela minha cabeça, a tentar encontrar razões válidas de um lado e do outro. Exatamente. E a tentar discernir e fazer... Porque há coisas boas dos dois lados, de facto. E não me entrincheirar, sabes? Não me entrincheirar, não me encaixar, não me enfiar em caixinhas, não me entrincheirar e não me enfiar numa gaveta. Exatamente. É engraçado que isso também... E quanto a mim, Mafalda, que vou lendo as tuas coisas e vou-te ouvindo na televisão, ajuda-te muito noutra coisa. És muito uma mulher de consensos, és muito uma mulher de não de extremismos, contra fundamentalismos. Isso é que eu acho que é muito perigoso, seja de um lado, seja do outro. Eu estou a mandar o teu livro da estupidez na política e tu dizes, da extrema esquerda à extrema direita, há gente estúpida em todos os lados, claro. Todos os setores. Portanto, não é uma coisa, não é um apanágio só de uma esquerda. Não, toda a gente pode passar por isto. E, portanto, há que saber discernir, digerir as coisas, pensar por si, refletir. E acho que este livro teu é uma grande ajuda para isto e, sobretudo, para os mais novos. Adoro as coisas que tu me mandaste, um bocadinho sobre a tua personalidade, que filha única e tal, aos 12 anos o teu pai ensinou-te a guiar, é muito engraçado, adoras bricolagem, é uma coisa também gira. Adoro bricolar, adoro fazer tudo em casa. Tipo, há uma trolha dentro de mim, eu adoro isto. Sim, eu fui, mas sabes, porque o meu pai educou-me, eu acho que muito do que sou hoje também se deve a esta parte da minha educação, que foi ter sido educada pelo lado da minha mãe
com todas as virtudes femininas e tal, mas do lado do meu pai eu fui claramente educada como se tivesse sido um rapaz. E portanto ele fez tudo comigo, obrigou-me a aprender o nome e a usar todas as ferramentas. O meu pai é engenheiro mecânico e adorava arranjar os carros, as máquinas, fazer obras, e eu sempre estive com ele a fazer estas coisas e portanto ensinou-me a guiar com 12 anos, mas por todo lado, um perigo absoluto. Eu quando penso nisto, eu viajava com ele desde muito nova, porque ele viajava bastante dentro da Europa e levava-me, porque detestava viajar sozinho, e largava-me em grandes cidades com dinheiro no bolso, com um mapa da cidade e dizia, pronto, então encontramos às 7 para jantar no hotel. E desde os 14 anos que eu faço isto, que me largava assim sozinha, e por exemplo obrigou-me a fazer orçamentos. Eu, para ter a minha primeira mesada, na altura era semanada, tinhas que negociar, fazer as contas, onde é que ias gastar, tudo, desde os 10 anos tinha aliás eu fiz o mesmo aos meus filhos, eles têm que fazer um orçamento e depois temos orçamentos retificativos para aumentos, não é? Porque à medida que eles vão crescendo, as despesas vão sendo diferentes. Mas isso foi uma coisa que também herdei dele, e realmente eu acho que isso foi ótimo. Sou um produto da educação sem género avant la lettre. Exatamente. Tu depois foste para Direito, tu passaste pelo Colégio Alemão, aliás, a Escola Alemã, aliás, onde foste premiada. Estudaste, aí também tiveste contacto com a extrema-direita, os radicalismos, e ficaste avessa, contrária a todos este tipo de radicalismos, já falámos um bocadinho disso, e fizeste este projeto giríssimo aos 17 anos do Muro de Berlim, em tamanho real, fizeram uma simulação, daste a comprar arame farpado. E foi uma coisa que marcou imenso, sabes, marcou-me imenso. Nós, na Escola Alemã, tínhamos uma iniciativa muito interessante, que se convidavam os alunos finalistas a fazer uma coisa que era a Projektwoche, ou seja, a Semana dos Projetos, a organizarem um projeto. E eu, na minha cabeça, só havia um projeto que tinha que ser feito, que é fazer uma réplica do Muro de Berlim. Claro. Porque aquilo me marcou imenso. Eu tenho memória vívida também do dia em que nós, na escola, recebemos a notícia de que o muro tinha caído e crescemos com aquela história, crescemos com os professores a contarem que tinham famílias separadas, que conheciam pessoas que tinham vivido aquela experiência e tal, e como aquilo era revolucionário, não é? E o que é que aquilo significava do fim do comunismo como um conceito totalitário e de um novo, um recomeço extraordinário para um país como aquele. E, portanto, aquilo foi mesmo muito marcante. Essa ideia dessa réplica. Mas foi difícil me convencer o diretor da escola na altura. Pois. Como imaginas, agora vêm estes miúdos querer fazer uma réplica, pode correr muito mal, mas lá conseguimos convencer o diretor e eu lá fui comprar as tintas e tal, mas o mais difícil foi comprar o arame farpado. Ias de mota? Eu tinha uma mota e, às escondidas dos meus pais, como eu acho que eles nunca souberam isto, se calhar vão ouvir hoje pela primeira vez, eu fui a uma estância comprar arame farpado para depois pormos em cima, para imitar o verdadeiro Muro de Berlim, e transportei o arame farpado às costas numa moto. Imagina o perigo. Sim, meu Deus, se tivesse um acidente, o que seria? Um novo crucificado. Mas pronto, sobrevivi a estas loucuras. Foste então para Direito, mas tu és jornalista, isto é, tinhas aliás, fizeste os estágios, mais ou menos 2 estágios ao mesmo tempo, no fim, nas duas áreas, digamos assim, mas tens a tua cédula de advogada suspensa, mas de facto, e depois este curso no Senjor de aperfeiçoamento em imprensa, começaste a ir a trabalhar num escritório de advogados, não é? Estavas a ir a trabalhar, ainda no fim da faculdade, mas depois o jornalismo foi o apelo mais sedutor para ti? Sim, eu quando fui para Direito, nessa altura, quando há 30 anos, na verdade, quando fui para Direito, havia muitos jornalistas advogados, não é? Ou pessoas que tinham tirado Direito. E de facto o Direito dá-nos isso, dá-nos esta capacidade de termos muitas saídas e de podermos pensar e estudar várias coisas. E portanto eu fui sempre com essa perspectiva em mente, com a possibilidade dessa perspectiva em mente. E depois, no 4º ano da faculdade, ofereci-me para trabalhar num escritório de advogados abaixo de estagiária, porque não tinha ainda acabado o curso. Portanto, imagina, era para baixo de estagiária, fazia tudo um pouco, mas aprendi imenso, por exemplo, aquelas tarefas de ir às conservatórias, ir buscar certidões, ir entregar processos, como é que os processos funcionam nos tribunais, a distribuição dos processos e tal. E isso foi super giro, gostei imenso de aprender e
e de perceber que, por um lado, a minha vida não ia ser por ali, porque achava que depois havia uma formalidade e aquela coisa dos prazos, da rigidez e tal. Eu pensei, isto se calhar não é bem isto. Sim. Mas, como estive 2 anos a trabalhar, deram uma possibilidade de fazer 2 estágios ao mesmo tempo. Voluntariei-me também para fazer um estágio em jornalismo, comecei na verdade na revista Exame, ao mesmo tempo que fiz o estágio, trabalhava loucamente nessa altura, ao mesmo tempo que fiz o estágio para a Ordem dos Advogados. Da Exame já era jornalismo económico, já era que tu fizeste muitos anos, económico. Quase uma década que fizeste jornalismo Exatamente, comecei no jornalismo económico, comecei muito na área de mercado de capitais e bolsas, e depois no Semanário Económico fui editora de mercados durante muito tempo, portanto trabalhei muito nesta coisa de fusões e aquisições e ações e warrants e essas coisas que gosto imenso, aprendi imenso no jornalismo financeiro, sim, gostei muito. Mas foi uma fase muito intensa, essa do duplo estágio. Eu quase não dormia, porque aquilo era uma loucura, não é? Tive muitas ações oficiosas. Foram tempos muito. Mas nós, nessa idade, com 20 e poucos anos, temos energia para tudo, não é? De facto, hoje não sei se conseguia fazer a mesma coisa. Estás aqui na rádio e a rádio é um meio que tu adoras. Tu agora tens na Antena 1 este podcast sobre o ressentimento, que é de facto uma das coisas, como tu dizes, mais poderosas que estamos a viver no mundo ocidental. Esta anatomia do ressentimento, no fundo, o que é? Convidas psicólogos, políticos, psiquiatras, sociólogos para falar disto, o que é que move as pessoas? Cientistas políticos, politólogos, escritores, já tive a Dulce Maria Cardoso, por exemplo. A ideia é escalpelizar o que é isto do ressentimento, e o que é este sentimento de frustração, de decepção, ao mesmo tempo de medo. Mas com a vida, com a política, com o país, com o quê? Com a Europa? Sobretudo com o ar dos tempos, com o tempo que se respira, e muito com a política, com os nossos governantes, não é? E de facto é um motor importante nas nossas decisões. Profundamente decisivo e curiosamente, esta sensação de uma certa decadência com as instituições, com o sistema, a procura de um bode expiatório para encontrar a razão da nossa decepção ou das coisas que não nos correm bem. Isto tem muito curiosamente, de réplica daquilo que se passou também nos anos 30 do século passado, esta ideia de decadência generalizada. E o que eu procuro agora é escalpelizar este sentimento de ressentimento, ver de onde é que ele vem e perceber quais são as suas causas e os seus efeitos sociais, psicológicos e depois políticos. E isso explica muito do crescimento dos radicalismos e, sobretudo, nos últimos anos, dos radicalismos de extrema-direita, não é? Que utilizam estes sentimentos e no fundo, estas emoções quase primárias para explorar os descontentamentos e para ganhar votos. E assim conseguir seduzir cada vez mais gente, e muita gente nova também. Há muitos jovens que vão muito nesse discurso. Muito desiludidos. Da indecência, no fundo. Agora estamos a falar da indecência, é o mato, como tu dizes, é a papa de todos os partidos populistas e de extrema-direita. Mas eu acho que é super difícil ser jovem hoje. Eu fiz esse exercício, ao escrever este livro, da Carta a um Jovem Decente, eu fiz esse exercício que foi pensar como é que era a minha vida aos 18 anos e como é que é a vida dos meus filhos hoje eu tenho uma filha com 21, outro com... Baixo até aos 10. Exatamente, outro com 18, outro com 17 e uma com 10. Mas a vida deles, destes mais velhos, é muito complicada porque o mundo está muito confuso. Sim. O mundo está muito confuso, muito diferente. Nos nossos 20 anos. Nós tínhamos aquela perspectiva de pacificação no mundo. Lá está, o muro de Berlim tinha acabado de cair, a ideia do fim da história estava... Quando eu tinha 18 anos estava no auge, aquela ideia de que tínhamos encontrado um modelo de organização social com paz, com o capitalismo democrático, democracia liberal, as instituições a funcionar, e portanto o mundo estava a encaminhar-se num sentido positivo, só poderia ser melhor. A Portugal, ali nos tempos do cavaquismo, mas a crescer muito, a chegar tudo o que era coisas que durante anos fomos privados durante o Estado Novo, uma evolução social muito grande, Sistema Nacional de Saúde, Educação, enfim, estava tudo a encaminhar-se no bom sentido, e de repente olhas para o que é a vida dos miúdos com 18 anos e tens guerras à porta, tens
pandemias, por aquilo e por pandemias, tens inflação, tens que levam ao suicídio empregos. E à mutilação de milhares de miúdos, é impressionante. É uma coisa muito impressionante perigosos. Com o impacto que isso tem na sua saúde mental, de uma forma drástica, e portanto a vida deles é muito complicada. A perspectiva de emprego, a nossa perspectiva de emprego aos 18 era, ok, temos um emprego, vamos crescer, ganhamos emprego mais mesmo. E mais, se nos esforçarmos, a ideia da meritocracia. Que era sempre o mesmo emprego até ao fim. Mas aquela ideia de que se nos esforçássemos, fôssemos muito bons e competentes e nos esforçássemos, nós íamos longe. Claro. Estes miúdos não, sabem que podem ter o azar de ser até muito bons e esforçados e trabalhadores e não passarem dos 1.000 euros durante anos. E isto é muito doloroso. Eu acho que ser jovem hoje é muito mais desafiante e muito mais difícil do que era no nosso tempo. E razão pela qual também muitos jovens hoje acabam por querer conhecer o mundo e emigrar. Depois eu acho que eles têm outras coisas ótimas, que é, eles não veem fronteiras, não é? Eles têm o mundo todo como o seu quintal e nós éramos muito mais circunscritos aqui aos nossos territórios e pensávamos muito mais pequeno. Exatamente. Estes miúdos pensam muito grande e têm o também horizonte com a muito mais aberto. Cá está, estes meios abriram as fronteiras, alargaram as fronteiras, não é? É isso. É muito importante também. Madalena Miguel, Manel, Maria, e depois a Marisol, e tens o teu marido, e tu és uma falda, é tudo Hermes. É tudo Hermes. De propósito. Descobriste uma coisa que poucos reparam, é verdade, e por isso o meu livro é dedicado a um M imaginário, mas dá-se o acaso de serem todos Hermes. O marido Hermes. não é, o teu marido banqueiro, não é M. É Miguel. Ah, é Miguel também. Miguel Romero. Então pronto, tem tudo certo. É engraçado. É muito engraçado esta história tua de amor de que tens já há 23 anos, não me engano, da capital, de boas memórias que eu também tenho. Fui descobrir um marido na discoteca capital, que é uma coisa em qualquer sítio. Depois, extraordinária. 3 meses depois decidiram casar e podia ter corrido muito mal, não é? Porque 3 meses depois de decidir casar tem tudo para ser um impulso namoros de 8 anos, namoros de 8 anos que acabam, as pessoas separam-se no dia a seguir. E há aqueles que demoram um mês e depois de facto eram as almas que precisavam de uma foi o meu caso. É incrível. Eu lembro sempre fui umas bodas de prata que diziam e até era o cardeal Sean O'Reilly de Chicago, que fala português, que trabalhou com imigrantes, aquele de Boston, e que dizia perguntei uma vez um casal de 50 anos casados, qual é o vosso segredo? Como é que aguentam 50 anos casados? E dizia assim o marido, olha, é assim, nós, os grandes problemas decido eu e os pequenos problemas decidem a minha mulher. E até hoje nunca houve grandes problemas. É extraordinário, quer dizer. Mas de facto é de louvar e é de divulgar este vosso amor. É uma raridade, não é? Nos dias que correm, na verdade, embora o que é excepcional é as pessoas ficarem juntas. Que hoje em dia nada é para sempre. E tu tens essa noção que é muito engraçado. Nada é adquirido. Eu estou a pensar concretamente também na política, a democracia, que achávamos que estava mais que instalada. Não, tem que se lutar por ela todos os dias. E aqui o amor, a mesma história. É a mesma coisa no amor e na vida política. Nós temos que lutar pelas coisas que são boas e importantes todos os dias e não dar nada por adquirido. E eu acho que acontece se calhar também um pouco isso no casal, não é? As pessoas habituam-se, acomodam-se e acham que a outra pessoa está ali garantida, não é verdade. Não é verdade. E eu acho que se calhar grande parte do segredo também é esse, é continuarmos a ter gosto em estarmos um com o outro e em fazermos coisas em conjunto e em rirmos imenso um com o outro. E na democracia, agora fazendo o paralelismo que acho que é bem feito, João Paulo, obrigada por essa ideia, é a mesma coisa, nós não podemos nada dar a democracia como garantida, nem os direitos, liberdades e garantias como adquiridos, e vimos isso nos Estados Unidos de uma forma muito evidente, não é? Como nós vimos o retrocesso civilizacional que eu acho que é a perda do direito ao aborto neste momento e mulheres a terem que fazer milhares de quilómetros para conseguir que uma gravidez que é não evolutiva, por exemplo, ou com uma gravidez que tem um feto com problemas graves, quer dizer, isto é chocante. Isto é chocante porque ninguém imaginava que este retrocesso pudesse voltar acontecer. Coisa impressionante. Como jornalista também, tu falas de algumas reportagens muito marcantes. Há uma aqui que eu vou realçar, que é esta, que faz agora 10 anos, que tu estiveste na Silicon Valley, na sede da Facebook, e tu interessas-te muito e estudas as redes sociais. Porque, de facto, este livro é muito importante por causa disso também. Sim, tenho um capítulo muito grande sobre essa parte.
digital, digamos literacia mediática e digital. Molda as vidas nossas e sobretudo dos miúdos. Hoje está provado que a gente passa não sei quantas horas por dia a consultar, por média 58 vezes, como diz o telemóvel, e por média 3 horas e meia por dia que nós estamos é impressionante. E isso nós, porque os jovens, as médias são muito maiores. Há um livro muito interessante sobre esse assunto que é o do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, em que fala precisamente disso, não é? Do impacto depois que isto tem na saúde mental dos miúdos e que traça o paralelismo entre a generalização das redes sociais e depois o acréscimo de suicídios, de automutilações, de problemas de saúde mental e tal. Mas de facto essa reportagem que eu fiz, eu estava era editora da revista do Expresso nessa altura e fui a Silicon Valley ver a sede em Menlo Park, ver a sede do Facebook e também do Instagram, porque tinham acabado de comprar o Instagram e a ideia era mais ou menos conhecer como é que trabalham, como é que funcionam, mas o que me fascinou foi precisamente a unidade que desenha o EdgeRank, que é o algoritmo do Facebook, e que define tudo aquilo que nós encontramos quando abrimos a nossa app e entramos no Facebook, porque o que está ali é uma ínfima parte de todos os conteúdos que são gerados por aquelas pessoas que nós seguimos ou pelas quais nos interessamos, ou páginas pelas quais nos interessamos, e a forma como aquilo é escolhido é determinada por algoritmos poderosíssimos com conteúdos que são secretos, na maior parte das vezes, mas que promovem, quanto mais a desunião e mais essas coisas que atraem pessoas, é o que eles querem porque isso gera muito mais interação, mesmo que nós não tenhamos essa impressão. Claro. É viciante, é muito mais viciante. E o que está ali, obviamente, é um algoritmo para fazer dinheiro, não é? Claro, exatamente. E que nos prende ali, porque o objetivo final é fazer dinheiro com os nossos dados, com a forma como nós estamos nas redes sociais. E aquilo para mim foi tão eye-opening, se quiseres, foi tão revelador que eu fiquei, isto foi ainda antes do escândalo da Cambridge Analytica, eu fiquei sempre obsessivamente a ler tudo sobre redes sociais e sobre este assunto. Aqui este livro fala muito disso e nós vamos já a seguir falar sobre isto, mas fala para já, temos que fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa. Até já. O Sargento na Cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos a conversar com o jornalista e comentadora Mafalda Anjos. Ela fala-nos do seu livro Carta a um Jovem Decente. O livro que os jovens precisam de ler, mas que os pais ou os avós, como ela diz, não se aventuraram a escrever. Estamos a falar desta tua reportagem muito, muito importante que tu fizeste a Silicon Valley e despertou-te um bocadinho para esta questão das redes sociais e também os perigos que podem ser, sobretudo para a juventude de hoje. Tu falas disso também neste teu livro. Falaste neste chamado o psicólogo mais importante psicólogo do mundo, este psicólogo social, que nesta geração ansiosa e também na mente justa, porque as pessoas boas não se entendem sobre política e religião, este Jonathan Haidt, que foi este livro, aliás, best-seller do New York Times, fala um bocadinho nesta, como a infância baseada na brincadeira começou a declinar, isto é no nosso tempo, nos anos 80, e foi substituída no início dos anos 2010 pela chegada da infância baseada no telemóvel, e que de facto as redes sociais prejudicam mais
mais as raparigas que os rapazes, tem um dado que ele também chegou, e porque é que os rapazes têm vindo a retirar-se do mundo real para o mundo virtual, com consequências desastrosas para eles próprios, para as famílias e a sociedade. É aquele velho teste que se fez de que preferias ao vivo dialogar com alguém ou virtualmente, e os rapazes preferiram virtualmente. É uma coisa extraordinária, o número de likes é que comanda a tua vida, e nós vamos um bocadinho atrás disso. A nossa habilidade social como seres humanos está a decair profundamente por causa das redes sociais, porque nós deixámos de estar... social é muito já importante. É uma coisa que devia ser avaliada, e é hoje, eu acho que começa a ser avaliada nos currículos dos Completamente, empregos, porque mais do que o conhecimento adquirido, que hoje em dia com a inteligência artificial, quer dizer, está tudo guardado, é a forma como nós conseguimos resolver problemas, como conseguimos ler os outros, como conseguimos interagir. Eu acho que isso, de facto, a competência social é hoje a maior competência, a mais importante. É verdade. E a verdade é que as redes estão a desbaratar isso e estão a fazer com que os miúdos percam muito essa competência, como criem também imensas inseguranças e imensas frustrações, a ideia da perfeição. Isso é outra coisa que falas neste livro que eu acho maravilhoso. A beleza da imperfeição, não é? A beleza da imperfeição, a ideia de perfeição que as redes sociais passam, que é completamente irrealista e que o Instagram mostra a vida como não é, não é? A vida como ela não é, como ela é o que o Instagram é, mostra, não é? A vida como ela não é. Porque isso é muito claro, mas eu acho que os jovens não têm isso tão claro, não é? E é preciso explicar-lhes que tudo aquilo são filtros, que tudo aquilo são versões melhoradas, editadas e inventadas muitas vezes de nós próprios, aquilo que lá colocamos, mas as pessoas ao passarem por ali navegam num conjunto de vidas perfeitas, num conjunto de corpos perfeitos, que depois olham ao espelho e olham para a sua própria vida e não veem, não encontram e pensam, mas o problema sou eu. Não, o problema não são eles, o problema é esta imagem idealizada que tem que ser desconstruída. É isso mesmo, Mafalda, e tu dizes isso, e tu és ótima, eu gosto muito das tuas ideias, tu és muito clara nas coisas e também não és... A ideia deste livro é ser simples. Não, é simples. A imperfeição pode ser bom e é importante para nós crescermos e aprendermos e errar, mas errar melhor e aprender. É muito importante essa ideia que tu passas. E, por exemplo, proibir telemóveis, não vamos proibir. No fundo é para dizer para as escolas e os telemóveis, todas estas ideias que agora há, mas com bom senso, as pessoas devem saber que, de facto, os miúdos não devem ir com 6 e 7 anos já com o telemóvel para a escola e abstrair-se dos outros. A minha irmã, que dava aulas num colégio em Lisboa, que fotografava os miúdos todos no recreio, tudo sentado em bancos corridos, a ver o céu, ninguém a falar um com os outros. É impressionante. Agora... E, portanto, é isso que eu acho, não proibir, mas ensinar-lhes, dar-lhes as ferramentas. É isso, no fundo, é educar, é isso, a família, se cabe à família, não é? Eu sobre telemóveis... Isso é uma ajuda grande para sim, mas eu sobre telemóveis... O jovem, mas é para os pais. É para os pais. E para os educadores e para quem se interessa por isso. A ideia deste livro, claro que é um livro destinado aos jovens e nasceu das cartas que eu escrevi aos meus filhos, depois com os temas prolongados. Os 2 mais novos não te vão exigir uma carta quando tiverem 18 anos? Eu vou ter que escrever, porque as cartas que eu escrevi para os 2 mais velhos são personalizadas. E para estes vou ter que fazer porque cada um deles tem características diferentes. E de facto, mesmo só nesta geração, embora tivesse 3 seguidinhos e depois uma um bocadinho mais longe... Há diferenças grandes. Mas é isso que eu ia dizer. Sim, nada é igual. Nada é igual. Noto muita diferença nesta mais nova de 10 anos e dos outros 3. De facto, os miúdos têm estímulos completamente diferentes. E a circunstância... Há aquela célebre frase do Gasset, não é? Do Ortega y Gasset, do eu sou eu e a minha circunstância. E a verdade é que a circunstância destes miúdos que são totalmente digitais é completamente diferente e a percepção deles, mas eu sou muito mais chata com... Só o único tema em que eu sou um bocado rigorosa é com o tema dos telemóveis e dos gadgets e dos tablets. A minha filha mais nova não teve tablet até há muito pouco tempo e eu acho que isso permitiu que ela estimulasse muito a criatividade. Ela pinta, ela desenha, ela escreve, ela faz, está sempre a inventar trabalhos manuais e esse tipo de coisas, e eu acho que nas escolas devíamos mesmo proibir. Eu não sou por proibições, mas acho que nas escolas até se calhar a uma certa idade, não é? Claro. Nos miúdos pequenos, claramente no ensino básico, não tenho dúvidas nenhumas, na primária e se calhar para aí até aos 13, 14 anos, nós devíamos mesmo proibir. Os miúdos têm que aprender a estar uns com os outros, a apreciar a companhia uns dos outros e a não estar escondidos atrás de um telemóvel. E a dialogar, é outro ponto que tu falas nisso, a saber dialogar, que é muito importante. Aqui, Mafalda, eu tive há muito tempo, acho que já foi o mês passado, o Rui Correia, o Fernando Nabais, ele que foi o professor do ano, não sei o quê. Neste livro, pelo contrário, foi em 14 de novembro. Pelo contrário, que era um roteiro de debate, de prós e contras, de temas poléticos, mas temas como a religião e o ateísmo, o humor, a inteligência artificial, o aborto, a eutanásia, o que tu quisesses. As touradas, tudo e mais alguma coisa, os limites do humor, as drogas.
E era o livro é muito giro, porque chama-se Pelo Contrário, e tem um lado de um lado, o outro lado do outro, que devia ver-se ao contrário, os argumentos de um lado e do outro, prós e contras. Cada página que tu abres tem um tema. É um exercício importantíssimo. E ele diz, para as pessoas, quanto mais debates, mais gosto de ti, como dizia o outro, não é? É um bocadinho para debater, mas... aprender a conversar e a dialogar. Mas até isso as redes sociais nos tiram hoje, João Paulo, porque as redes sociais, com a ideia de entrincheiramento, com a ideia de bolha, porque Exatamente. Os algoritmos estimulam, por um lado estimulam dizer-se as coisas mais chocantes, indizíveis, absurdas, que geram mais muita interação. Caixa, essas são as que geram mais ódios interação e coisas, claro. E partilhas e amplificam-se aquelas ideias porque são completamente chocantes, mas depois também gera que um conjunto de pessoas que pensam da mesma maneira vão lá fazer likes, dar palmadinhas nas costas e dizer sim senhora, virtualmente, naturalmente, e dizer sim senhora, que coragem e tal, como é que tu te conseguiste dizer isto? E portanto gera-se a ideia de que há muitas pessoas a pensar como eu e que só no mundo existem as pessoas que pensam como eu e todos os outros são burros e idiotas e não têm nada a ver. Voltamos à Cambridge Analytica e ao sucesso do Brexit, por exemplo. E à ideia dos algoritmos. E isto faz com que hoje as pessoas não se, por um lado, não consigam discutir, mas mais do que não conseguir discutir, não se chegam a ouvir. Não chegam a ouvir os argumentos de um lado e do outro. Exatamente. Porque não se confrontam com eles. E eu acho que isto é profundamente preocupante. Portanto, este exercício, que, por exemplo, os anglo-saxónicos no ensino têm muito. Eu, por acaso, estive no colégio alemão, havia um bocadinho essa tradição de debate. Mas os colégios e a escola anglo-saxónica têm muito isso, não é? Até havia os clubes de debate e tal. E nós devíamos muito estimular isso no nosso ensino, porque acho que é muito importante ouvir, debater, pensar, tentar convencer o outro com civilidade, com educação. A educação para a cidadania, por exemplo, era um dos pontos importantes. Esse deve ser um exercício feito nessa disciplina, não é? É útil, é prático. Aprender a debater, exatamente. Claro. A decência na política. É muito engraçado, este livro é espetacular, é genial. A decência é um tema vasto. Foi muito giro estes seus lançamentos, 7 de novembro ali no Corte Inglês, com a Inês Menezes e o Luís Marques Mendes, e depois na Livraria Lelo, um sítio lindo no Porto. Foi maravilhoso. Dia 28, com o Manuel Sobrinho Simões, claro, a Capicua, o João Fernando Ramos, que tu tiveste que alterar um bocadinho o livro em relação à carta que escreveste à tua filha mais velha, tiveste que alterar porque estava muito dirigida a raparigas. Sim, porque e aqui apesar fizeste de tudo... fazer universalizar isso. Sim, apesar de tudo... Os rapazes vão ser mais feministas, como tu dizes, e com razão. Sim, apesar de tudo, eu acho que foram cartas diferentes. A carta para a minha filha ainda tinha muito... Eu cresci num tempo, João Paulo, em que achava que este discurso não fazia sentido. Eu cresci com a ideia de que... Eu lá está, porque fui educada muito também com aquele lado de consegues tudo, fazes tudo, como um rapaz que vinha do lado do meu pai. A carta de moto à casa do carro e do marinheiro. E depois os homens dizem, estas mulheres agora querem fazer tudo o que os homens fazem. Eu quero fazer tudo o que os homens fazem. Quando eu fui tirar a carta de moto, o instrutor, o examinador dizia, mas que ideia, agora as mulheres têm mania que fazem tudo o que os homens fazem. Eu disse, sim senhora, quero ter carta de moto e tenho, e de barco e de tudo, enfim, de que possa ter. Por acaso não tenho breve, mas se calhar, quem sabe. Um dia. Mas de facto, havia coisas diferentes. Havia coisas diferentes e para a minha filha, eu cresci a achar que todos os direitos estavam adquiridos e que a igualdade absoluta estava conquistada. E depois comecei a trabalhar e percebi, calma, isto não é assim, não é? Mafalda, acorda. Paridades e tudo, e hoje lutamos por isso. E de facto ainda hoje lutamos por isso e lutamos pela... Século XXI. Um conjunto de direitos que estão adquiridos na lei, mas que não estão adquiridos na prática. E para a minha filha a carta tinha também um bocadinho disto e tinha esta coisa que eu acho que também tem a ver, se quiseres, da educação, que ainda cá está, apesar de eu fazer um esforço muito grande para que a educação seja sem género, também ela, para os meus filhos, mas há esta coisa das mulheres não se mandarem para a frente, de terem muito o síndrome do impostor, de sentirem, de se autoconterem. Eu vejo isso, por exemplo, a organizar conferências. Eu fiz muito trabalho de organizar conferências, eventos e essas coisas. Eu tinha que convidar 2 a 3 vezes mais mulheres do que homens. Não aceitam tanto, não é? Os homens à primeira é logo sim. Os homens, vamos embora, com certeza. Vamos embora, eu sou ótimo. Um dia antes, telefona-me a dizer o tema. As mulheres só aceitam qualquer coisa se forem absolutamente fantásticas naquela matéria, se dominarem aquilo tudo e portanto recusam muito. Porquê? E isto eu acho que tem muito a ver com aquela ideia do síndrome do impostor, de acharem que isto é muito feminino, de acharem que muito da eu estou aqui por sorte. Sim, são séculos de patriarcado, não é? São séculos acumulados. Isto não muda de um dia para o outro. São séculos, são milhares de anos, porque na verdade o papel da mulher, tendo em conta a função fundamental da maternidade e tendo em conta o facto de terem que ter cuidado das crianças,
crenças, quer dizer, são milhares de anos sempre o papel no lar, em que isto fica enraizado nos genes e no nosso cérebro. E, portanto, isto não se muda facilmente e é preciso sublinhar isso e reforçá-lo. Eu acho que explico isso também, esta ideia de que é preciso contrariar este síndrome do impostor e é preciso que as mulheres cheguem à frente e se aventurem um bocadinho mais. A Patrícia Reis é que dizia isso. João Paulo, eu tive de trabalhar o dobro. Toda a gente que era loura, era gira, era inteligente. Se for engraçada, tanto pior, não é? Mas eu costumo dizer uma coisa que é, com tantos homens incompetentes lá em cima, porque é que não há de haver espaço para mais mulheres competentes lá em cima? Exatamente. É muito curioso este teu prefácio, que não era para... no fundo, era um pós-fácio que depois acabou por ser um prefácio. Tu pediste um comentário a estas 20 personalidades, desde o Presidente Marcelo, Luís Montenegro, e por aí fora, a Joana Marques, a Capicua, o Dino Santiago, a Dulce Maria, querida Dulce Maria Cardoso, extraordinária, a Inês Menezes, o Carlos Moedas, o Rui Tavares, e pediste para fazerem o que é que vocês gostariam de ter sabido aos 20 anos, e depois... de facto escreveram, têm boas respostas. É o princípio deste livro, serviu de prefácio. O Rui Conceiro, o querido Rui Conceiro também obrigou-te a... Não, isto vai ter que entrar num livro. Tem que entrar num livro e é de logo a abrir. Ele, sabes que quando eu lhe enviei o livro, naquela do, olha, eu escrevi isto, ele sempre acreditou mais no livro do que eu, curiosamente, porque eu disse, eu gostava de fazer isto, mas não tenho bem a certeza se isto tem interesse. Ele disse, eu acho que se inscreve. E mandei-lhe sem o prefácio, sem isto. Eu disse, olha, eu tenho uma ideia um bocadinho maluca, não queria um prefácio só com uma pessoa, gostava muito que isto não fosse um livro só com a minha visão do mundo e só com a minha experiência de vida, e portanto gostava de fazer isto. Genial. E ele disse-me, sim senhor. Então quando leu o livro disse, sim senhor, está fantástico, mas agora vais ter que despachar isso muito rapidamente, porque este livro é para ser já publicado e vamos fazer isto rápido. E estas 20 pessoas notáveis acederam a fazer esta partilha muito generosa de experiências de vida, e o que eu gostei mais é que são pessoas muito diferentes, com posicionamentos, se quiseres, até ideológicos e políticos muito diferentes, com profissões muito diferentes, e isso é que tem graça. Cabem todos, que aliás é o título de um dos meus capítulos. A inclusão. A inclusão e esta ideia. Complementam-se imenso. Há coisas. Complementam-se muito, acho com isso ideias muito fantásticas. Muito Gosto bom. imenso de muitos, em particular, da Dulce Maria Cardoso. Qual é que gostaste mais? Da Capicua. A da Capicua, porque a Capicua, já agora deixa-me dizer isso. Da Capicua diz uma coisa muito importante que nós nos esquecemos de dizer aos nossos filhos, é que há as profissões e as saídas não têm que ser só aquelas certinhas direitinhas. Há muitas formas de ser feliz e bem-sucedido na vida, não é? E ela fala muito disso. Acho que ela é ótima com as palavras e... Gostava que me tivessem dito que todos os saberes e interesses são igualmente importantes, que o saber teórico não vale mais do que um ofício, que a ciência não vale mais do que a cultura, que o doutor não vale mais que a enfermeira, e ser poeta também é uma profissão. Isto é lindo. É lindo, é. De facto, ela com as palavras é genial, não é? A gente já sabia disso. A capa está muito gira, quero aqui dar os parabéns em especial ao Rui Rodrigues, percebi que ele era o design da capa, e portanto aqui é muito bom. O poder do elogio é muito importante, foi o homem que fez um trabalho lindíssimo e está muito bom, e portanto Rui Rodrigues, muitos parabéns. E de facto o elogio, como tu dizes também aqui dentro, quebra muitas barreiras, e nós perdemos muito tempo a dizer mal e a criticar as pessoas, e tu dizes, é tão bom dizer uma palavra positiva sobre alguém, isso pode mudar uma vida. Tem um impacto enorme nas pessoas, não é? E nós como jornalistas temos muito isso, nós recebemos muito feedback, então nas redes, muito negativo, muita pressão, porque as pessoas muito mais facilmente se dão ao trabalho de dizer mal do que dizer bem. E quando acontece esta... Mas por acaso na Visão nós temos um conjunto de assinantes muito fiéis e muito comprometidos e que escreviam muito a louvar e a dizer façam mais isto é ótimo. E isso é um privilégio e pode de facto mudar uma vida, porque pode dar um alento importante para continuarmos a fazer um determinado trabalho, pode mudar uma relação, como um sorriso. Já viste, o poder de um sorriso nas relações sociais é fundamental, e lá está, isso não vês nas redes sociais. Exatamente. Claro que as pessoas podem pôr emojizinhos com um sorriso, mas não é a mesma coisa do que ver a tua cara sorridente aqui a olhar para mim. Muito bem, é engraçado toda esta ideia, nós estamos quase a terminar, mas ter esta ideia é importante que tu passas de os pais saberem educar, os pais não proibirem, mas explicar as coisas, é muito importante esta literacia que tu falas. Convidas os jovens a ir à procura do mundo que está fora dos telemóveis,
falas nestes conceitos, o FOMO que existe, do Fear of Missing Out, de saber tudo o que se passa nas redes, contrapões o JOMO, o Joy of Missing Out. Às vezes eu não quero saber tudo o que se passa, os 100% das coisas. E não tenho que ter opinião sobre tudo aquilo que se passa. Isso é muito giro. As profissões certinhas, falas nisso, o interagir, a competência social, falámos disso, as redes sociais mostrarem a vida como ela não é, as 10 regras de net etiqueta, como tu aqui tens na parte final os 10, como é que é? Os 10 mandamentos do jovem para não ser um imbecil, não é? Eu faço esse resumo, que é, este livro tem muito de como não ser um imbecil. Exatamente, e é um bocadinho combater um bocadinho estes populismos, porque de facto os populistas exploram muito a indecência como matéria-prima, como tu dizes. Quanto mais frequente é o discurso radical e violento utilizados pelos políticos, mais aquela coisa que é aceitável, aquela bitola, não é? Aquele nível vai descendo. E nós depois associamos estes exemplos, como já aconteceu com o André Ventura, que teve uma série que chamava candidata Maria Joana, Marisa Matias, o vô bêbado ao Jorge de Sousa, e temos os exemplos tremendos do Trump, que esse aí então é o campeão não é? Aquela dizer, não se e na Europa tantos, não é? Eu acho que há uma dicotomia enorme hoje na política, que é entre a decência e a indecência, mais até do que entre conservadores e liberais, exatamente, ou do que entre esquerda e direita, ou entre nacionalistas e globalistas. Esta exatamente, coisa que separa mesmo muito hoje a forma de estar na política vai desaparecendo é e cada vez mais. Decência. E a decência como conceito político também é uma coisa muito relevante e muito distintiva, e é preciso recuperar uma certa noção de decência e uma certa noção da vergonha como fenómeno de regulação social. Exatamente. Porque este é um conceito de sociologia que, mais uma vez, as redes sociais ajudam a que se dilua e que se perca, mas a vergonha, o facto de nós não dizermos qualquer coisa alto, sim, que é muito ofensiva, que magoa muito, que é muito chocante, porque sabemos o impacto que aquilo vai causar no outro, é importante. Nós, vivendo em sociedade, claro, temos que ter um conjunto de regras comuns para que consigamos viver com o mínimo de bem-estar civilidade, não é? E de civilidade. Claro. E hoje, tanto nas redes como na vida política e no debate público, a decência está-se a perder. Dizem-se coisas profundamente agressivas, ofensivas, incivilizadas. E no Parlamento, e é impressionante. Porque depois os meios de comunicação social espalham muito do que se passa nas redes sociais. No Parlamento, o nível do debate viraliza logo. Sim, pensar que Manel Pinho se demitiu por ter feito uns corninhos. Hoje tu vês coisas muito mais graves permanentemente, todos os dias a acontecer. Já ninguém se demitiria por causa daquele gesto, não é? Portanto, há um conceito muito interessante na política, que é a janela de Overton, que é uma espécie de conjunto de ideias que são socialmente aceitáveis num determinado período de tempo. E vai do impensável, do indizível, a uma coisa que depois é aceitável por todos e que é até transformada em política. E esta janela hoje está cada vez maior. Sim. É tudo muito mais alargar, porque as pessoas já entram na naturalidade das expressões, palavrões do ofenderes alguém e dizeres coisas profundamente agressivas. Ok. É um dia comum na selva. Vou terminar só com esta coisa muito curiosa. Falas do humor também, da importância para as pessoas bem dispostas. Isso é muito, muito importante também, é uma grande ferramenta. Pode ser uma grande arma também, mas é muito importante. E como tratar o empregado de mesa, eu adoro isto. Sabes que eu acho que é um sinal de alerta. Se eu estou com alguém que é mal educado, ou não é simpático, ou não é generoso e empático com quem nos está a servir, pode ser um empregado de mesa, pode ser um empregado de balcão, para mim é uma red flag. É mesmo um traço de caráter. Lembro de passar de uma portagem uma vez na autoestrada e dizer Feliz Natal, porque era 23 de dezembro, e ele dizer, olha, é a primeira pessoa que estou aqui desde há 11 horas, nunca ninguém me desejou bom Natal. Como é possível, não é? Quer dizer, e lembro que ouvi um estudo de Harvard a dizer sobre a longevidade, a dizer que não é os maiores fatores, sim, educação física, fazer exercício, a alimentação, a vida ao ar livre, tudo bem, as vitaminas, não sei, e depois dizia, o fator mais determinante era as pequenas relações, era como você se dá, não é com os filhos e com a mulher e com os amigos, é com a pessoa que serve o café, com a pessoa, que isso é dos fatores mais importantes para a tua longevidade e para a tua felicidade do coração. E a beleza das pequenas coisas, encontrar nas pequenas coisas do dia-a-dia também coisas boas que te façam bem, que te façam sentir bem, não é? E como tratamos os outros é fundamental. Claro que sim.
Mafalda Anjos, Carta a um Jovem Decente, uma edição contraponto deste nosso querido editor Rui Conceiro, uma grande obra a reter e a oferecer este Natal a si próprio, aos seus afilhados, aos seus sobrinhos, aos seus filhos. É muito, muito importante. Mafalda, ficamos à espera, adorei esta conversa, adorei este livro. Eu agradeço que leste todinho, claro, que maravilha. É obrigatório, até porque é pequenino, é meio de bolso este livro. Lê-se rápido, também ajuda. O feedback que tenho recebido é ótimo nesse sentido, que se lê em um dia, 2 dias. Bem-ajas, Mafalda, obrigado. Muito obrigada por esta conversa ótima.